Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou começar com uma pergunta. Você é o protagonista, o personagem principal da sua própria vida? Como cai essa pergunta em você? Sempre é muito bom lembrar que cada um de nós deve assumir esse protagonismo na nossa vida. Por quê? Vamos considerar assim, cada um tem a sua, né? Cada um de nós ganha uma vida de presente. E é muito importante que a gente possa ser realmente o autor, o diretor, o roteirista, né? A pessoa que cuida do cenário da nossa vida. Porque quanto mais eu me aproprio da minha vida, mais condição eu tenho de realmente me satisfazer e me sentir apropriado de mim mesmo. É claro que existem momentos na vida da gente que nem sempre a gente consegue ser o personagem principal, né? Então vamos imaginar aquela época que principalmente a mulher tem bebê. Então assim, naquele primeiro ano fica difícil, porque você tem que dirigir a sua vida em função daquele serzinho que depende absolutamente de você, né? Alguns até conseguem ter um auxiliar, né, uma babá, alguma coisa parecida, mas mesmo assim a criança acaba assumindo um papel muito especial, né? Às vezes, né, numa doença de um dos membros da família, uma coisa mais séria, também isso pode acontecer. Mas no geral, é muito importante que a gente seja realmente, né, o foco principal da nossa existência. Por quê? Vamos imaginar assim, tudo que a gente visualiza, identifica o mundo para nós, ele depende da nossa referência nesse mundo. Então, valores, o que é certo, o que não é certo, o que você considera importante, o que não é tão primordial, tudo isso você vai formando. Claro que eu não estou dizendo que a gente tem que ser egoísta e só olhar para o próprio umbigo, não é isso, tá? Mas eu não posso tocar a minha vida, por exemplo, baseado nos conceitos da minha mãe, do meu marido, do meu filho. Não dá, né? Eu preciso fazer as minhas escolhas baseado em tudo aquilo que eu vivi, em tudo aquilo que eu desenvolvi ao longo da minha existência. Porque se eu fizer alguma coisa contrário a tudo isso, eu não vou me sentir bem comigo mesmo. E a pior coisa que tem é a gente não estar bem consigo mesmo, porque aí a gente não tem paz, né? Então, vamos entender, é muito bom a gente partilhar a vida, a gente ter pessoas para conversar, para ouvir, até para se aconselhar, para considerar pontos de vistas diferentes, né? A própria terapia, como eu sempre falo, isso é importante? É sim, muito importante, porque vai te ajudar a perceber o que realmente é importante para você mesmo. Agora, vamos entender que a gente não pode colocar a nossa vida nas mãos do outro. Por que que não pode? Porque aí a gente não vai ficar bem. E é uma responsabilidade que é de cada um, por isso cada um tem a sua vida para se preocupar. Tá? Então, você ter pessoas à sua volta com quem você pode se abrir, trocar ideia, ouvir considerações, inclusive a seu próprio respeito, vale muito, tá? Ninguém está dizendo que isso não é importante. É sim. Agora, que você busque tudo isso à sua volta, que você realmente considere essas colocações, especialmente daqueles que são mais caros, mais importantes afetivamente na sua vida, mas que você
use tudo isso e tenha a sua postura, né? O que é bom para cada um, tá? Isso é muito importante, porque a gente se descobre a cada dia, podemos inclusive ampliar o nosso modo de ser, de sentir, de ter atitude, comportamento, de viver. Por que não? Mas desde que consideremos a nós mesmos como personagem principal, tá? Então aí vai a dica, porque assim, muitas vezes a gente quer tanto ajudar um filho, de repente, alguém que está muito próximo e que está precisando, e nos esquecemos de nós. Então podemos ajudar? Com certeza podemos, até devemos, né? Mas sem perder o foco principal, que é cada uma. E quando eu cuido mais da minha vida e deixo, né, para o meu marido cuidar da dele, para o meu filho cuidar da dele, para minha mãe cuidar da dela, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dando a responsabilidade devida a cada pessoa. Porque, vamos supor, a nossa vida, vamos falar de uma maneira didática, tem um peso aqui nas minhas costas, né, de 50 quilos da minha vida. E cada um tem os seus 50 quilos. Se eu pegar, de repente, né, 20, 30 quilos de uma outra pessoa e botar aqui, em vez de ficar com 50, eu vou ficar com 80. E em vez de ficar com 50, a pessoa vai ficar com 20. E não está certo, né? Nós temos que entender que cada um de nós tem que gerir a própria vida com os recursos internos que cada um de nós tem. E nós temos. O que nós podemos e devemos fazer é conscientizar aqueles que estão à nossa volta que existe um potencial imenso dentro de cada um. Só precisamos reconhecer e utilizar esse potencial, porque obviamente quanto melhor ele for utilizado, mais produtividade nós teremos, né? Maior vai ser o nosso alcance. Então, isso é legal fazer, ajudar o outro a ter todas essas percepções. Então, gente, é uma questão muito assim, eu no mundo, né? Tenho afetivamente muita gente importante, a minha vida não sou só eu, claro que não, e quanto maior for essa rede, né, afetiva, mais legal ainda, porque a gente pode compartilhar coisas, dividir, e isso é muito positivo e muito saudável. Mas lembrando, eu sou o personagem principal da minha história. O meu foco principal é em mim. Quando, por exemplo, eu estiver vendo o outro, eu tenho que me perguntar, e eu, como eu estou vendo? Porque o outro pode ver do jeito dele. Né? Eu posso contribuir à medida que eu ajudo a desenvolver o seu potencial próprio e eu desenvolvo o meu. Tá? Espero que tenha sido uma dica importante, porque muitas vezes nessa correria, nesse dia a dia que a gente vive, a gente mexe com milhões de coisas ao mesmo tempo e nem sempre nos consideramos como esse papel principal. E aí não é legal, a gente não vai ter os resultados esperados, né? Nós somos sim essa expressão primeira da nossa vida e o nosso foco atencional tem que ser ainda mais em torno de nós mesmos. Dessa maneira, a gente vai conseguir se desenvolver mais e melhor, se satisfazer mais com esse crescimento, com essa produtividade e realizar as escolhas da nossa vida baseado nisso tudo que somos nós. Lembrando que muitas vezes o que somos nós está levando em consideração muitas outras coisas que vêm do externo, mas que eu passei pelo meu crivo, né? E realmente considerei importante para a minha vida. Aí tá valendo. Boa semana, a gente se vê amanhã.